Graças a Deus. Meus queridos irmãos, vamos dar início ao nosso culto nesta noite. Vamos cantar o hino número 187, que nosso irmão estava tocando bem há pouquinho. Um hino bonito. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aleluia. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier buscar no céu com serafim, eu irei morar. Então me acharei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Aleluia! Então me alegrarei. Vamos cantar esta última estrofe ainda, mais uma vez. E quando Cristo enfim me vier buscar, nos céus com serafins irei morar. Aleluia! E esta é a nossa esperança. E podemos depois dizer, então me alegrarei. Então me alegrarei. Amém? Glórias sejam dadas ao nosso Pai. E depois vamos ouvir uma leitura bíblica. E eu vou, entretanto, pedir ao nosso irmão Nelson. Aleluia. Glória a Deus.
de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém? E enquanto o nosso irmão se aproxima, permita-me só, ainda de pé, uns momentos, porque quando formos orar, vamos interceder pelo nosso irmão pastor Cândido, que Deus continue a ajudá-lo. A situação não é fácil também, ele está naturalmente sendo medicado, está debaixo dos cuidados do médico e não sei, poderá levar algum tempo. Irmãos, oremos pelo Cândido e pela sua família. Também oremos pela nossa irmã Celeste, mesmo agora, antes de sair de casa, nossa irmã Elsa, sua filha, telefonou-me, está desanimada, porque acredito que, irmãos, só o Senhor é que pode fazer a obra. Ela não conta que ela vá durar muito mais tempo. Irmãos, oremos pela nossa irmã Celeste, para que Deus a ajude e em tudo seja feita a vontade de Deus. Deus está no controle, Deus está no trono. Irmãos, a nossa esperança é que temos uma certeza, que aqueles que são salvos, quando deixarem este mundo, entrarão no céu de glória para desfrutar as delícias lá no paraíso. Amém? Mas vamos orar por estes dois casos e outros que nós precisamos orar. O nosso irmão Luís também precisa das nossas orações. Já oramos na terça-feira, e a esposa, para que Deus toque, Deus opere. E tantos irmãos carecem. A nossa irmã, já agora Conceição, já está em casa, a operação correu bem, mas, irmãos, ainda precisa agora de repousar algum tempo, acredito, não é? Mas continuemos a orar também pela irmã Eugénia, para que Deus ajude e abra as portas. Faz favor, meu amado. Aleluia. Boa noite, paz do Senhor, meus amados irmãos. Romanos 5. Do primeiro versículo ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque quanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém. Irmãos, oremos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te louvamos por podermos estar na tua presença, Senhor. Obrigada pelo privilégio que nos dás, Senhor, de estarmos reunidos aqui nesta casa mais uma vez, Senhor, para juntos te cultuarmos, Senhor. Porque tu, Senhor, és digno de toda a honra, toda a glória, Senhor, tu tens todo o poder no céu e na terra. Glória ao teu nome, Senhor. Tu deste a tua vida por nós na cruz do Calvário, Senhor. E por isso mesmo nós temos sido justificados diante de Deus Pai. Obrigado por esta tão grande salvação, Senhor. Ó Senhor, nós oramos, Senhor, por estes assuntos, o teu servo, o irmão Cândido, Senhor, que tu possas cuidar dele, Senhor, porque sabemos que tu cuidas dos teus, Senhor. A irmã Celeste, Senhor, a vida da tua filha está nas tuas mãos, Senhor. Conforta a sua família, Senhor.
O irmão Luís, quando vai ser operado, Senhor, Tu possas pôr as Tuas mãos, Senhor, dirigindo todas as coisas, Senhor. E outros irmãos se encontram enfermos, Senhor. Oh, Senhor, sabemos que Tu cuidas de todos, Senhor. Tu és fiel a Ti, Senhor. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, por termos esta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Senhor, na continuação deste culto, que o Espírito Santo se possa mover neste lugar, Senhor. Abençoa também o Teu servo quando ele for nos entregar a Tua palavra. Que o Espírito Santo use-o nas Tuas mãos, Senhor, e que nós possamos sair daqui reconfortados, Senhor, alimentados, Senhor, pela palavra, porque é ela, Senhor, que nos alimenta, Senhor. Pai, continua dirigindo todas as coisas. Tudo Te agradecemos e entregamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Ainda um irmão mais que queira dirigir em oração, levanta a sua voz ao céu. Amém. Levanta a sua voz e fale com Deus rapidamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Um irmão ou irmã, rapidamente. Amém. Te adoramos, Te adoramos. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Sem Deus nada somos neste mundo. Sem Deus nada podemos fazer. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Sem Deus nada somos neste mundo. Sem Deus nada podemos fazer. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Aleluia, aleluia, Deus é bom. Há um corinho muito lindo que não cantamos há muito tempo. Deus o caminho para mim fará. É a música de Teus olhos
aliás, meus olhos hão de ver Jesus chegar. Deus o caminho para mim fará. Deus o caminho para mim fará. Vida santa é seu querer e me manda bem fazer. Deus o caminho para mim fará. O Salvador deu paz a minha dor. Comigo está por onde quer que eu vá. Fez em minha habitação, deu-me paz e salvação. Comigo está por onde quer que eu vá. Meus olhos hão de ver Jesus chegar. Meus olhos hão de ver Jesus chegar. Nada pode impedir de com ele ao céu subir. Meus olhos hão de ver Jesus chegar. Nada pode impedir de com ele ao céu subir. Meus olhos hão de ver Jesus chegar. Aleluia! Meus olhos hão de ver Jesus chegar. E breve o Rei vai voltar. Amém? Faz favor de ficarem sentados, meus queridos irmãos. Vamos para a primeira epístola do apóstolo Pedro. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo número 1. Eu quero ler 3 versículos apenas. Número 1, 3 versículos, ou seja, o versículo 13, 14, 15 e 16, que diz, o verso 13: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Até aqui. Escusado será dizer qual é que é o tema da nossa mensagem. O tema é a grande necessidade de sermos santos. A importância da santidade no meio do povo de Deus. Esta epístola de Pedro foi escrita pelo próprio, e Pedro foi o primeiro discípulo, irmãos, a ser chamado por Jesus e o primeiro a ser considerado apóstolo. Interessante. Pedro foi o primeiro a ser chamado por Jesus e também o primeiro a ser chamado apóstolo. Pedro foi um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus. Juntamente com Pedro, era Tiago e era
João. Pedro era um discípulo, ou entre os discípulos, o mais ativo do grupo, e frequentemente servia como porta-voz para os discípulos. E era seu reconhecido, ou era reconhecido de alguma forma líder. Pedro tem sido chamado, irmãos, de apóstolo da esperança. É o que Pedro é conhecido. João, já diferente, era chamado de o apóstolo do amor. E Paulo era considerado ou chamado de o apóstolo da fé. Graças a Deus. Pedro, o apóstolo da esperança, porque ele fala muito da esperança que há no nosso Deus, em Jesus Cristo. João era chamado e foi chamado o apóstolo do amor pelas suas epístolas, pela maneira como ele se expressava acerca do grande amor de Deus. E Paulo era conhecido e foi chamado do apóstolo da fé, um homem extraordinário. Mas voltando para a epístola de Pedro, ela foi escrita quase no fim da sua vida. Quase no fim da sua vida. Pedro foi um homem que teve muitas experiências com Deus. Muitas. Para além das experiências, também foi um homem que passou por muitas provações. Também passou. Pedro estava na Babilônia, junto à margem do rio Eufrates, onde tinha sido estabelecida uma igreja. E Pedro escreve esta epístola aos salvos, segundo a presciência de Deus, e alertando o povo de Deus para a santificação. Porque a igreja precisa ser santa, porque o Deus que nos salvou é um Deus santo, e Ele requer que os seus seguidores sejam também santos. A Deus toda a glória. Aliás, não faria sentido Deus ter seguidores sem ser santos quando Ele é santo. Amém? Ele é santo e aqueles que o seguem, tal como Ele, são santos também, ou devem de ser santos. O propósito desta epístola foi escrita num único propósito, de animar os crentes e enchê-los de alegria. Um crente animado fica alegre. Um crente animado anda feliz. E nós precisamos, mais do que nunca, sermos animados. E Pedro dá conselhos práticos de como o crente deve viver em Cristo Jesus. Então Pedro, foram estes versículos que eu li, ele exorta os crentes daquele tempo, mas esta exortação é para hoje também. E ele exortava o crente à santidade. Por isso diz o verso 13, e vamos lá voltar ao versículo número 13 de 1 de Pedro, capítulo 1, e diz lá: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, através da revelação do Senhor Jesus Cristo. Então aqui existe uma conexão com aquilo que vem antes, irmãos. Pedro aqui está dizendo, por causa de tudo que o Evangelho tem feito por nós e devido ao que ele promete, devemos estar prontos para a ação. Como? Possuindo as virtudes que ele mesmo menciona. Virtudes essas necessárias para corrigir-nos na vida cristã. E então ele começa a dizer, cingindo os lombos do vosso entendimento. Cingindo. E é interessante pensar um pouco na história. Nos países orientais, o cingir os lombos significava, sabe o quê? A pessoa colocar a sua túnica que ele tinha dentro do seu cinto. Não ficava assim solto, ficava dentro do cinto. Para quê?
para possibilitar a ação rápida da pessoa, quando se deslocava de um lado para o outro, sem o empecilho de vestes flutuantes e afrouxar na sua jornada. No sentido espiritual, é isto que ele deixa para cada um de nós. O crente tem que estar pronto, tem que estar em alerta, no sentido espiritual, para qualquer eventualidade, irmãos. Nós temos que estar em alerta. Amém. Daí que ele diz, cingindo os lombos do vosso entendimento. Amém. Cingir os lombos quer dizer, esteja pronto para o serviço, esteja ativo e seja santo cada dia da sua vida, porque é isso que Deus quer da sua igreja. Voltando para Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo número 12, versículo 35, preste atenção ao que diz Lucas no capítulo 12, versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E aqui é a parábola do servo vigilante. E, irmãos, o crente precisa estar com os lombos cingidos, esperando em Jesus. Amém. Estando em alerta, porque a qualquer momento Jesus vai voltar. Jesus virá buscar a sua eleita. Tudo nos mostra, irmãos, tudo indica que a qualquer momento a trombeta pode soar e a igreja vai subir para ter um encontro real com o seu Jesus. E aqui permita-me dizer, eu gostaria que fosse o mais breve possível para vivermos com Ele. Quanto eu desejaria subir e estar com Ele para todo sempre. Amém, igreja? Aleluia. Evangelho de Lucas 12, 37, lemos há pouco 35, 37 diz, bem-aventurados aqueles servos, os quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. A Deus toda a glória. Esses são bem-aventurados, porque esses subirão. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa e, chegando-se, os servirá. Bendito seja o nome do Senhor. Permita-me dizer, feliz o crente quando o Senhor voltar e achar com os lombos cingidos o crente vigiando, aleluia, aguardando a vinda do Senhor. Irmãos amados, a qualquer momento o nosso Rei vai voltar, aleluia, amém. Pedro então chama o crente de peregrinos e forasteiros neste mundo. Nós não estamos aqui para todo sempre, estamos aqui durante algum tempo, mas breve deixaremos esta terra para finalmente irmos ao lugar quanto nós desejamos imenso ir para o céu de glória. 1 de Pedro 2,11, o que é que diz lá? Os irmãos conhecem bem, já mencionei. 1 de Pedro 2,11, amados, peço-vos, como a peregrinos, 2,11, e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Diz 1 de Pedro, capítulo 2, e o versículo número 11. Pedro aqui está dizendo que os desejos carnais combatem contra a alma e que devemos anulá-los para vencermos a batalha. Só agarrados a Cristo, só juntos a Ele, alcançaremos a vitória. O nosso velho homem, irmãos, ainda está dentro de nós, não podemos esquecer isto, mas devemos neutralizá-lo com o poder e com a graça de Deus, aleluia. E é o nosso maior inimigo, infelizmente, é a nossa carne, irmãos. É o nosso maior inimigo, é a nossa carne, irmãos. Vamos ler o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 16, para os irmãos verem, palavra bem conhecida. Digo, porém, andai em espírito, aleluia, porque andando em espírito, nós não cumpriremos a concupiscência da carne. O que é que entendemos aqui? Irmãos, só teremos vitória sobre a carne andando no Espírito, fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele quer. Amém? Irmãos, andando, ou melhor, andai em Espírito, e assim não cumprireis a concupiscência da carne. Paulo está dizendo, irmãos, que
andar em espírito, naturalmente, é a vitória que nós alcançaremos se formos fiéis. Então o grande desafio do crente é andar em espírito. E este é o desafio que eu deixo à igreja, a cada um de nós como crentes. Andemos em espírito, não agrademos à carne, não andemos segundo a carne, não andemos segundo os nossos ideais, não andemos segundo aquilo que pensamos que é, não. Vamos andar segundo o que está escrito, segundo a sua bendita palavra, segundo aquilo que Deus quer de cada um de nós, e Ele nos ajudará. Amém? Portanto, irmãos, andemos em espírito, porque andando em espírito, nós vamos ter vitória. Amém, igreja? Não se esqueça disso. A vitória só vem mediante a nossa caminhada no Espírito Santo de Deus. Mas a segunda coisa que ele diz no verso 13, sede sóbrios. Não apenas ele diz para cada um de nós, cingindo os lombos do vosso entendimento, mas sede sóbrios. E ser sóbrio aqui é temos que ter cuidado com a nossa própria vida. Temos que ter um autocontrole suficiente para alcançarmos a vitória. Temos que ter equilíbrio espiritual. Temos que levar a vida espiritual a sério, irmãos. Porque de outra forma nós não vamos alcançar vitória. Amém? Que Deus guarde a sua igreja, que Deus guarde o seu povo, para que façamos o nosso melhor e possamos fazer tudo para agradar o Senhor. O crente deve ser sóbrio, deve ser vigilante contra todos os perigos que possam surgir pela frente. E aquele que é sóbrio alcançará a vitória. Glórias ao nome do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo número 7. Há dias falei acerca disto, irmãos. Quando Pedro diz, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Está próximo. Irmãos, está prestes o dia da sua vinda. Sejamos sóbrios. Porquê? Porque breve Ele vai voltar. E vigiemos em oração. A sobriedade é uma virtude daquele que leva a sério a vida cristã. Não leva a vida cristã de qualquer maneira, como se fosse uma brincadeira, não. Irmãos, levemos a vida cristã com toda a sobriedade. Cuidado, irmãos. Temos que ter cuidado, porque de outra forma não vamos alcançar vitória. A sobriedade, irmãos, tem o propósito de tornar o crente vigilante para a vinda de Cristo. O crente que é sóbrio, automaticamente ele torna-se vigilante, porque a sobriedade leva-nos à vigilância. 1 de Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo 5, vamos ler. E o versículo 6 também, já agora estes dois versículos. Diz lá, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Preste atenção a este versículo. Nós não somos da noite nem das trevas. Que coisa tremenda, irmão. Que conselho maravilhoso através de Paulo. Irmãos, porque todos vós sois filhos da luz. Aceitando Cristo, somos filhos da luz. E filhos do dia. As trevas não têm mais assento em nossa vida. Éramos e estávamos ligados às trevas, mas acabou. Nós não somos da noite, nem tampouco das trevas. E o verso 6 diz, não durmamos, pois, como os demais que dormem, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então a igreja não pode dormir, irmãos, no sentido espiritual. E às vezes eu fico triste quando nos apercebemos que há crentes que dormem no sentido espiritual. Irmãos, que Deus guarde a sua igreja, estejamos acordados, aleluia, estejamos naturalmente vigiando a cada dia, porque, irmãos, esta é a nossa vitória, orando, vigiando, confiando no Senhor, esperando nele a cada dia mais e mais. Por isso é que ele lá no livro de Apocalipse, ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito
transmite ou diz à igreja. Quem é que ouve? Aquele que está acordado. Quem é que ouve? Aquele que está vigilante. Quem é que ouve? Aquele que a cada dia confia no seu poder. A Deus toda a glória. Ouçamos a voz do Espírito de Deus, porque o Espírito fala através da sua palavra, através, naturalmente, dos seus dons maravilhosos, mas ele pode se usar, quer do obreiro, quer de qualquer outro irmão, ele pode usar qualquer pessoa que seja cheia da graça de Deus para transmitir a cada um de nós aquilo que precisamos de ouvir. Não durmamos, pois, como alguns o fazem, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A Deus toda a glória. Amém? Na continuidade, irmãos, ele diz, então, cingindo os lombos do vosso entendimento, verso 13, sede sóbrios, e o que é que ele diz mais? Esperai inteiramente na graça. Aleluia. Esperai inteiramente na graça. E essa graça foi-nos oferecida, irmãos. Foi-nos oferecida na revelação de Jesus Cristo, pelo poder de Deus. Cristo entrou em nós, Cristo está em nós, agora é tudo diferente. Então, irmãos, esperemos na graça de Deus, porque a graça de Deus está cá. O Deus da graça está conosco, aleluia. O Senhor Todo-Poderoso está ao nosso lado. Uma graça especial. Esta é uma graça especial que nos foi prometida e agora os crentes são exortados a esperar por ela de todo o coração e com a sua mente bem alerta, porque Cristo vai voltar. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. O que é que Pedro aqui está dizendo? Que essa graça foi-nos oferecida na revelação de Jesus Cristo. Pedro está dizendo neste versículo que devemos viver a vida cristã com seriedade, mais uma vez. Cuidado. Não brinquemos com a graça de Deus. Há um ditado na nossa língua, um adágio, que diz graças a Deus muitas e graças com Deus poucas, não é? Não é isso que diz o ditado? Mas eu faço uma pequena alteração. Graças a Deus muitas, graças com Deus nenhumas. Amém, irmãos? O Deus da graça. Não brinquemos com o Deus da graça. Sejamos sinceros. Sejamos leais. Amém. Irmãos, que Deus nos ajude. Só aquele que é sóbrio aguenta as provações. Só aquele que é sóbrio aguenta as lutas que vêm no dia a dia. E quantas lutas não temos tido, quantas provações não têm surgido. E nestes últimos anos, irmãos, ou neste ano e meio, ou quase 2 anos, tanta luta, tanta coisa que tem surgido, tantos contratempos, mas ainda estamos firmes. Porquê? Porque esperamos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça ainda estamos aqui, pela graça ainda estamos de pé, pela graça ainda confiamos nele, pela graça o Senhor nos ajuda e eu dou graças a Deus por esta graça maravilhosa que está à mercê da sua igreja, aleluia. Enquanto esperamos a vinda de Jesus, vamos viver a vida cristã debaixo da graça de Deus. Vive esta vida debaixo da graça. É essa graça, igreja, que nos dá força para suportarmos as lutas do dia a dia. Não é o irmão que é mais forte, não. Não é o irmão que tem mais capacidade, não. É a graça de Deus que está em si. É a graça de Deus que está conosco. Essa graça dá-nos força, dá-nos coragem, dá-nos alento para podermos ultrapassar tantas lutas, tantas dificuldades. E, irmãos, e nesta noite, deixe-me deixar aqui um alerta. Fique cheio desta graça. Peça a Deus que o encha cada dia mais e mais desta graça, porque não sabemos o que ainda teremos que passar, irmãos, e precisamos desta graça para ultrapassarmos tantas situações. É essa graça que nos impulsiona a irmos em frente. Se não for a graça, eu já tinha desistido. Os irmãos estão aí? Se não for a graça, já tínhamos desarmado, já tínhamos desertado, já tínhamos dito, não aguento, não vou mais, parei, aqui fico, não. Mas esta graça que nos impulsiona a irmos em frente, eu vou um pouco mais adiante. Tal como Jesus diz lá no livro de Mateus, indo pois um pouco mais adiante.
Aleluia. E porque Ele foi mais adiante, irmãos, hoje somos diferentes. Sabe porquê? Ele foi mais adiante no caminho para ir à cruz do Calvário. Está lá em Mateus no capítulo 27, a Deus toda a glória, aleluia, indo um pouco mais adiante, irmãos amados, Ele foi um pouco mais adiante, mas os discípulos ficaram a dormir. Que Jesus nos ajude a não dormirmos, mas a irmos um pouco mais adiante, porque só Ele pode ajudar e abençoar a cada um de nós. Disse 27, mas é 26, amém? Indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aleluia. Ele foi um pouco mais adiante. E é esta graça que nos faz ir um pouco mais adiante. É esta graça que nos dá vitória contra o inimigo. É esta graça que nos dá vitória contra a carne, irmãos. Esperava ouvir um amém bem forte. É esta graça de Deus, é esta graça que nos dá força espiritual e não só, e necessária para vivermos a vida cristã no seu dia a dia. Deixe-me dizer-lhe uma grande verdade nesta noite. Sem graça, o crente não tem graça. Amém? Sem graça, o crente não tem graça. O crente deve fortificar-se na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É esta graça que me fortalece. A Deus toda a glória. Eu careço desta graça. Tu necessitas a cada dia desta graça. Não podemos dispensá-la por nada deste mundo. A graça de Deus. A graça de Deus. Aleluia. Dá para ler 2 Timóteo capítulo 2, versículo número 1. Aleluia. O que é que diz lá? Tu, pois, meu filho, Paulo a falar ao seu filho na fé, Timóteo. O que é que ele disse? Fortifica-te. Fortifica-te. Como? Na graça. Busca esta graça. Tu precisas desta graça. Não consegues viver sem esta graça. Fortifica-te, fica forte na graça que há em Cristo Jesus. Aleluia! Que coisa tremenda, meus amados irmãos. A graça de Deus opera em nós, desde agora, conferindo-nos, mesmo na época presente, uma revelação de Cristo que nos transforma. É esta graça. Aleluia! Eu preciso a cada dia desta graça. Irmãos, oremos a cada dia e vamos dizer: Senhor, eu quero esta graça. Não quero sair de casa sem esta graça. Não quero estar no meu trabalho sem esta graça. Não quero andar na rua sem esta graça. Não quero fazer nada sem esta graça. Eu careço a cada dia desta graça, porque é esta graça que me causa ou permite que eu seja forte no Senhor. Vamos para o versículo 14 da mensagem que nós iniciamos lá em 1 de Pedro. Versículo 14. Agora veja o que é que diz lá. Como filhos obedientes. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Como filhos obedientes. É isto que diz a bendita palavra de Deus. Irmãos queridos, só Ele pode efetivamente ajudar a cada um de nós. Amém? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. No tempo da ignorância havia, mas agora não estamos mais debaixo da ignorância. É verdade. Acabou. O tempo de ignorância acabou. Agora somos filhos de Deus. Temos uma esperança, temos uma convicção, temos uma certeza. Aleluia! Como filhos obedientes. E o filho que é obediente não se conforma com este mundo, nem se conforma com as concupiscências que antes era panágio da nossa vida, porque éramos ignorantes, mas agora não. Terminou, cessou,
na cruz do Calvário. Deixamos lá tudo. Agora temos a graça de Deus. Caminhamos com esta graça. A obediência, ouçam o que eu vou dizer, irmãos. A obediência é algo que nos é ordenado. Não é facultativo. Amém, igreja? Se quiserem ser obedientes, olha, seria melhor. Não, não é isso que diz o Senhor. Antes, o que é que Ele diz? Como filhos obedientes. Ele exige de nós obediência. Não é o pastor da igreja. Não é a igreja em si. É Cristo que exige obediência. Há um termo que se usa no Brasil que eu gosto imenso, estava a ver se me lembrava, a ver se não falho, diz lá, manda quem pode e obedece quem é fiel. Manda quem pode, Ele pode, Ele manda, Ele ordena. Para vivermos em obediência, exige-se, sabe o quê? Fé. Fé. Nós precisamos de fé. Inclui a obediência à voz de Deus, porque Deus fala. Igreja, Deus fala. E não esperemos apenas uma voz audível, porque Ele até pode falar dessa maneira, sem dúvida. Mas Ele fala, através da sua palavra, através das mensagens que são pregadas, através até de um cântico. Igreja, não se admire, através de um cântico Deus pode falar conosco. E acredito que eu estou falando para o povo nesta noite, e os irmãos que me escutem certamente vão concordar comigo. Não foi uma nem duas. Quantas vezes já não falou o Senhor conosco, ou não nos abençoou através do cântico? Porque há cânticos que mexem conosco. Os irmãos estão aí? Há mensagens tremendas em alguns cânticos. Que Deus guarda cada um de nós. A obediência é algo que nos é ordenado, e para vivermos em obediência exige-se fé, e inclui a obediência à voz de Deus. Inclui-se a obediência à palavra de Deus. Obedecer a quem, irmãos? A Cristo. A Cristo. Obedecer a quem? Ao Evangelho. Obedecer a quem, meus amados irmãos? A palavra de Deus. Porque ela fala com cada um de nós. Ela fala com cada um de nós. Aleluia. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo número 2. Faz favor, vamos ler. 1 de Pedro 1, 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai. Agora veja, em santificação do Espírito. Veja o que Deus faz, irmão. E depois diz, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. A graça e paz vos sejam multiplicadas. O crente foi eleito por Deus para a obediência. Igreja, é isto que está escrito. O crente foi eleito por Deus para a obediência. Duas palavras-chave que nós encontramos para a vitória do crente. Duas palavras-chave. Presta atenção e guarda estas palavras. Se queres ter vitória na tua vida espiritual, há duas palavras-chave que nós encontramos na palavra: humildade e obediência. São duas palavras. Duas virtudes tremendas. Humildade e obediência. Se faltar uma destas virtudes, tenho pena em dizer, mas estou à vontade para dizer porque está escrito, perde a bênção.
Não chega só a humildade. Não chega só a obediência. Tem que ter humildade e obediência. E quem é humilde acaba por ser obediente. E quem é obediente é humilde. Aleluia. Aleluia. O que é que diz o verso 15, irmãos? De 1 de Pedro. Verso 15. Mas como é santo aquele que vos chamou. Quem nos chamou foi o santo. Quem nos chamou foi o santo. É santo. Ele nos chamou. E Ele nos chamou e Ele diz, sede vós também santos. E agora veja o que Ele diz, irmãos. Ele não diz só, sede vós também santos e acabou, não. Ele abre um pouco mais para nós entendermos. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a nossa maneira de viver, quer estejamos na igreja, quer estejamos fora da igreja, quer estejamos no trabalho, quer estejamos na faculdade, quer estejamos na escola, quer estejamos seja onde for, no supermercado ou em qualquer lugar, seja santo, igreja. É isto que eu vejo. Não podemos ser diferentes. Temos que ser aquilo que Ele quer. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro aqui está dizendo, aquele que nos chamou para a salvação, o Senhor Jesus, é santo. Como Ele convidou para andar com Ele, então devemos também ser santos em toda a nossa maneira de viver. Não é Ele mesmo que diz, sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando? O que é que eu concluo aqui? Que se eu não fizer aquilo que Ele quer, eu não sou amigo dEle. Só serei amigo se eu fizer aquilo que Ele quer. Eu tenho que andar como Ele quer. Não sou eu que tenho que dizer, Jesus, mas eu quero assim. Até podes dizer. Permita-me dizer isto. Até podes dizer, Senhor, mas eu quero assim. Tu és livre para dizeres tudo. Só que Jesus também diz, ok, tu queres assim, segues o teu caminho. Porque eu não vou com desobedientes. Deus não caminha ao lado da desobediência. Deus caminha com aquele que é obediente. Aleluia. Amém, igreja? Se o irmão é uma pessoa santa, então os outros vão ver na sua jornada que o irmão é mesmo santo. Porque o irmão é santo. Aleluia. Sabe o que é que diz 1 João capítulo 2, versículo 6? 1 João 2, 6. O que é que diz lá? Preste atenção a este versículo. 1 João 2, 6. Aquele que diz que está nele. Eu tenho Jesus. Há pessoas que dizem, eu tenho Jesus. Você pode ter Jesus, mas mais que eu não. Já ouviram assim pessoas a dizer, não, eu tenho Jesus. Jesus está comigo. Ele está comigo. Olha, está comigo quando eu me levanto, está comigo quando eu vou para a cama. Ele está comigo. Já tem pessoas que me têm dito isto. Irmãos, mas a Bíblia diz diferente. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. O que é que isto quer dizer? Tem que se identificar com ele. Porque de outra forma, não é santo. Amém. Permita-me dizer uma coisa que eu estou sentindo dizer. Jesus veio há 2000 anos atrás, há mais. Eu acredito que se Ele viesse nesta altura, Ele não faria nada diferente daquilo que Ele fez. Os irmãos estão aí? Nós é que às vezes pensamos que o mundo está... o mundo está numa derrocada, irmão. Isto não sabemos o que é que vai acontecer, só Deus sabe. Mas, irmãos, o Jesus que veio há 2000 anos, se Ele hoje estivesse cá, Ele atuaria da mesma forma, porque Ele não muda. Nosso Deus não muda. Maneira de viver, irmãos, neste versículo 6 de 1 João, quer dizer conduta, quer dizer comportamento, quer dizer modo de vida, quer dizer outra coisa, irmãos, que eu apelo nesta noite, caráter. Caráter. Um caráter geral da vida, irmãos.
E não me levem a mal, é que nós às vezes preocupamos com coisas que parece que não têm valor e analisamos isto, aquilo ou aquilo outro. Irmãos, quando o nosso caráter está moldado, irmãos, é meio caminho andado. A pessoa que tem um caráter do verdadeiro cristão não mente, não rouba, não levanta falsos testemunhos, não faz confusão. Irmãos, não entra por esse caminho. Tem caráter, ama a Deus, é sincero, Deus ajuda, Deus abençoa, bendito seja o nome do Senhor. Os santos são exortados a ocuparem um lugar singular na história. E eu dou graças a Deus por isso. Nós somos chamados a fazermos a diferença. Esperava ouvir um amém. O Evangelho é a mensagem de como Deus pode fazer isso através das nossas vidas. Um grande pastor, homem de Deus tremendo, não vou dizer o nome, não importa. Sabe o que é que ele dizia? A única necessidade da igreja é santidade. E é verdade. E é verdade. A única necessidade da igreja é santidade. Se formos santos, ajustamos-nos a tudo. Os irmãos estão aí? Um homem santo é uma arma poderosíssima nas mãos de Deus. Porém, não existe igreja verdadeira sem santidade. A santidade torna-se o meio de impedir que os males espirituais atinjam o crente. Quem é santo tem um escudo diante dele. O escudo do Senhor está com ele para o proteger de todos os dardos inflamáveis do inimigo. Quantas das vezes ele nos quer destruir, mas se eu sou santo, o escudo está à minha frente e o escudo protege-me. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. Porquê? Porque eu sou santo e o escudo está diante da minha vida. Deus te dá a glória. Verso 16, o que é que diz? Portanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. E aqui o verbo, irmãos, está no imperativo. É uma ordem expressa de Deus para todo o crente. Ele não diz procurem ser santos. Não. Sede santos. Sede santos. Santidade completa é o desejo e deve ser o dever de todo o crente. Amém? Agora, deixe-me entender para concluir. Há uma dupla regra de santidade. Há uma dupla regra de santidade. Primeiro, quanto à sua extensão, ela deve ser universal. Precisamos ser santos em toda a nossa conduta. Segundo, quanto ao seu padrão, devemos ser santos tal como Deus, Pai, o é. Ele é perfeitamente santo. Ele é imutável e eternamente santo. E deveríamos, igreja, aspirar por chegar a esse estado. E os irmãos vão me dizer, mas irmãos, isso é uma perfeição total. Eu sei, mas nós temos que nos aperfeiçoar a cada dia, a cada momento, a cada instante, nesta carreira espiritual, nesta jornada, para entrarmos lá. Não espere chegar lá para ser santo. É aqui que temos que trabalhar para esta santidade. Por isso é que Efésios, o apóstolo Paulo falando à igreja de Éfeso, no capítulo 5, e o versículo número 1, e é o último versículo que eu vou ler, diz lá, sede, pois, imitadores de Deus. O que é que ele diz a seguir? Como filhos amados. Sede imitadores de Deus. Todo filho amado imita o pai. Até na terra acontece assim, não acontece? Filhos que imitam os pais. O jeito deles, a maneira deles agir, até os tiques que o pai tem, eles apanham tudo, não é? É ou não é? Todo filho amado imita o seu pai.
A santidade de Deus deve se tornar da mesma forma para cada um de nós. Irmãos, imitemos o Pai do céu. Imitemos o nosso Pai. Deus quer que andemos com Ele em santidade. Assim como Enoque andou durante todos aqueles anos, servindo a Deus, e procurou ser fiel, e não desagradou em nada o nosso Pai, mas em tudo agradou a Deus a sua forma de andar e de crer em Deus, Deus o levou ao céu de glória. Ele foi trasladado antes de morrer. Não conheceu a morte na terra. Foi trasladado ao céu de glória. Irmãos, se nós formos fiéis e sinceros, vai chegar o dia, permitam-me usar esta expressão, seremos trasladados à glória. Deixaremos a terra para irmos à glória, para irmos viver com Jesus. Se estivermos vivos, olhe que linda viagem é. Amém? Não abrir e fechar de olhos, deixando esta terra para ir viver com Ele para todo o sempre. A santificação, grande homem de Deus deixou este pensamento também, é uma estrada que nos levará à presença de Deus. Santificação é uma estrada que nos levará à presença de Deus. Que Deus guarde cada um de nós. Continuemos firmes, continuemos fiéis, olhando para Ele, autor e consumador da fé. Querido Deus e Pai, eu te dou muitas graças na noite deste dia por este privilégio tão grande de podermos glorificar e exaltar o Teu nome. Guarda a Tua igreja, guarda todo o Teu povo e ajuda-nos a ser santos em toda a nossa maneira de viver e ajuda-nos a estar preparados e a vigiar a cada dia e orar a cada dia, porque a qualquer momento o céu se abrirá e o Rei da Glória virá buscar a sua eleita e queremos subir para viver contigo para todo o sempre. Pai, te pedimos em nome de Jesus, para a tua glória e para teu louvor. Amém. Amém, amados? Vamos cantar um hino. E vamos levantar a nossa oferta. Vamos cantar o hino número 2. Número 2. 2. Eu creio que é esse. Oh, que saudosa lembrança, não é? Penso que é. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda a tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além e lá terminarei
as muitas lutas de Aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de Aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem Ele eu não posso viver. Amém. Aleluia. Que Deus tão bom nós temos. Amém. Amados, nós vamos terminar o nosso culto. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a consolação do seu Santo e doce Espírito esteja com a sua eleita desde agora até à sua gloriosa vinda. E o povo de Deus diz...